Você já parou para pensar que muitos dos graves problemas do Brasil podem ter origem na influência da tradição católica? Pois é, se nunca pensou nisso, você está como, talvez, 99% dos brasileiros. A verdade é que a maioria foi educada, direta ou indiretamente, sob a influência da moral da religião católica. Mesmo quem se declara ateu pode carregar no inconsciente uma herança da moral católica. Uma herança que moldou, ao longo de séculos, o imaginário coletivo do povo brasileiro, e que influencia a forma como a maioria enxerga a justiça, a riqueza, a política, e até a própria liberdade. Com relação ao Flávio Dino, então, ele é um comunista e que usa, o catolicismo como sendo algo que é uma plataforma. Essa influência não está apenas nas raízes morais da nossa cultura. Ela também aparece de forma direta na própria estrutura normativa do direito brasileiro, como o direito civil, o direito penal e o direito tributário. Quer ver? A seguir vou citar alguns casos concretos. No Brasil, o casamento civil só foi permitido em 1890. Antes disso, era exclusivamente religioso. A resistência ao casamento civil, à separação e ao divórcio reflete a influência dos dogmas católicos, especialmente da indissolubilidade do matrimônio. A lei do divórcio só foi promulgada em 1977, após longa oposição baseada na moral religiosa católica, cuja rigidez tornou-se incompatível com as mudanças exigidas pela realidade. Você sabia que, no Brasil, metade do patrimônio de uma pessoa, após a sua morte, é obrigatoriamente destinada aos chamados herdeiros necessários? Isso limita o desejo do testador. Essa regra jurídica não é neutra. Ela nasce de uma visão moral católica que condena a livre disposição do patrimônio como egoísmo. A ideia por trás da chamada legítima compulsória é que o pai de família não é um proprietário pleno, mas sim um servidor da coletividade doméstica. Ou seja, a lei nega ao indivíduo o direito de decidir livremente o destino dos bens que ele mesmo construiu, tudo em nome de um suposto dever moral herdado da tradição católica, que desconfia da liberdade e glorifica o sacrifício. Nos Estados Unidos, na transmissão hereditária, o testador tem ampla liberdade para dispor de 100% do seu patrimônio. Não existe legítima obrigatória para herdeiros necessários. A cultura jurídica é baseada na common law, originada na tradição anglo-saxônica e na defesa da propriedade privada e autonomia individual. A filosofia predominante é a do individualismo, do liberalismo clássico, da ética protestante do trabalho, da influência calvinista, religiões dissidentes à da Igreja Católica. O valor fundacional defende a liberdade individual acima de obrigações morais impostas pelo Estado. Agora adivinhe, qual é o país mais atrasado? A sucessão forçada imposta pelo Código Civil de inspiração católica revela sua face mais cruel quando o herdeiro necessário é indigno, violento, instável ou destrutivo. Imagine um cônjuge, um pai, por exemplo, que após décadas de trabalho, construiu um patrimônio com esforço, sacrifício e inteligência, e que, na sua morte ou de sua cônjuge, é legalmente obrigado a destinar parte de seus bens a um filho psicopata, pródigo ou negligente, que o desprezou por toda a vida. Para piorar, ele não pode proteger, por testamento, o cônjuge fiel ou um filho responsável, pois a lei limita sua liberdade de dispor do próprio patrimônio, impondo uma moral arcaica em nome de uma pretensa justiça cósmica católica. Na prática, a única maneira de afastar esse herdeiro seria por um processo judicial complexo, caro e incerto, de exclusão por indignidade, o que exige provas pesadas e decisões judiciais demoradas, além de envolver constrangimentos familiares e emocionais insuportáveis. E mais, mesmo no processo de inventário, esse herdeiro necessário problemático precisa ser chamado para assinar uma renúncia abdicativa. Ou seja, a família inteira fica refém da vontade daquele que menos merece e que muitas vezes está ausente, internado, drogado ou ameaçando os outros herdeiros. Essa obrigação legal não protege ninguém. Pelo contrário, retira do indivíduo o direito de se proteger dos maus e de recompensar os bons. É uma interferência estatal absurda, baseada em uma moral religiosa antiga, que desconfia da liberdade individual e glorifica a submissão coletiva, no caso em questão, a familiar, ainda que isso custe a justiça e o bom senso. Em nome de um suposto bem comum, a lei sacrifica o direito de quem construiu e protege quem destrói. Agora imagine outra situação real, e infelizmente comum. Um casal tem 3 filhos. Um deles morre antes dos pais, mas deixa um filho, um neto ainda menor de idade ou incapaz. Pela regra da sucessão forçada, esse neto, mesmo incapaz, passa automaticamente a ocupar o lugar do filho falecido na linha de herdeiros necessários. E o que isso significa na prática? Significa que,
Quando esse pai, o avô, falecer, metade do patrimônio disponível dele estará legalmente reservado a esse neto, que sequer tem capacidade civil para decidir sobre o que quer que seja. O resultado é que a família inteira fica refém da vontade do tutor legal desse neto, que, na maioria das vezes, é o genro ou a nora. Ou seja, o viúvo ou viúva, os demais filhos, todos os herdeiros, ficam na dependência da renúncia abdicativa de alguém que não construiu o patrimônio, que muitas vezes sequer convive com a família, e que pode usar essa posição para barganhar, ou até sabotar o processo de inventário. A sucessão forçada imposta pelo direito civil brasileiro, herança direta da tradição canônica do Vaticano, nega ao testador o direito de dispor livremente do patrimônio que construiu. Obriga toda a família a se submeter à moral religiosa católica, que coloca o dever familiar acima da vontade individual. Em nome de uma igualdade artificial, imposta por lei, sacrifica-se a liberdade de quem produziu riqueza, ignorando o mérito, os vínculos afetivos e até mesmo o bom senso. A chamada função social da propriedade e o princípio da dignidade da pessoa humana, embora revestidos de linguagem laica na doutrina jurídica moderna, são vestígios evidentes da antiga e ultrapassada moral católica, agora disfarçada de norma jurídica. São dogmas religiosos reciclados em conceitos legais, usados para subjugar a liberdade individual ao ideal coletivo herdado dos interesses políticos da Igreja Católica. No Brasil, a propriedade privada tem função social, né? Sim. Tudo que está abaixo do subsolo é da União. Sim. Então, e aí isso provoca várias coisas bizarras, né? Então tem desapropriação de terra, o governo pode indenizar e tal. Na China, apesar de ser um país comunista, o governo não consegue desapropriar. Se você tem um imóvel lá e eles precisam passar uma rodovia, eles não te tiram, só se tu aceitar a indenização, senão fica lá. E aí tem as... Vocês Mas existe a propriedade privada lá? Então, na China? não existe, mas é melhor. Porque... Aqui também não existe, só pra deixar claro, aqui também não existe propriedade privada, né? O conceito de pecado como fundamento da punição moldou a visão do crime como uma falha moral, e não apenas como a violação de um bem jurídico. O delito passou a ser tratado, antes de tudo, como uma ofensa à ordem moral, e só depois à legal. Dessa raiz nasce a figura do criminoso vítima da sociedade e a noção da pena como sofrimento purificador. Aqui bandido tem toda sorte de oportunidade, porque ele tem toda sorte de complacência das instituições, do judiciário. O problema do Brasil não é o crime organizado, é a facilitação do judiciário, e da própria mídia, da cultura, do progressista, que facilita o crime. E por que você acha que eles não querem prender bandido? Por que você acha isso? Que por ideologia. Eles acham que a exclusão social é determinante para o crime. Tá? Essa é a mentalidade. Eles acham esquerdista. ou eles defendem isso? Mas acham e defendem. Então eles acham que acreditam. o criminoso ele tem que ser tratado com complacência para ser recuperado. Esses valores que vocês gostam de transmitir para a sociedade, de ser amigo dos coitadinhos. Sim, vítimas da sociedade. As vítimas da sociedade. Eu acho bonito isso. Atrás de você ter assim uma aura de uma pessoa boa, uma pessoa que pensa nos outros. Sim, gente Mas boa, vocês não mano. resolvem porcaria nenhuma. O crime tá tomando conta Comendo do Brasil solto. com esse papinho que a gente ouve há 40 anos, pelo menos. Isso. Um belo trabalho dos policiais militares e policiais civis que prenderam 4 criminosos sequestradores. Tinha tudo para ser um sucesso a ocorrência, não fosse pelo fato de que tanto o promotor de justiça quanto o juiz de direito na audiência de custódia opinaram e optaram por liberar os 4 sequestradores. Só não liberaram os 4 porque um deles tinha um mandado de prisão em aberto, porque já era um criminoso reincidente, única e exclusivamente com base na versão de uma criminosa que alegou ter sido agredida pelos policiais, sem nenhum exame de corpo de delito, sem nenhuma prova daquilo que ela falou. Em vez de priorizar a reparação objetiva do dano, o direito penal brasileiro herdou da tradição católica a ideia de que o criminoso deve pagar pelo mal cometido, como se estivesse em um ritual de expiação moral e pudesse terminar recuperado e perdoado pela sociedade. Essa lógica punitiva, mais voltada à penitência do que à justiça, moldou séculos de legislação baseada em preceitos religiosos. Muitos desses tipos penais já foram despenalizados, mas as marcas dessa herança ainda estão profundamente enraizadas na cultura jurídica brasileira. Em vez de proteger a vítima e restaurar o dano, o foco permanece no castigo abstrato do agressor, como se o Estado fosse o guardião da moral, e não da justiça.
Existe no Brasil, no direito penal, um único pensamento. É denominado de garantista. É o pensamento que criou a audiência de custódia, que criou essa saidinha dos presos, que criou a proibição da polícia subir no morro lá no Rio de Janeiro e uma série de regalias que existem hoje em dia, que todas as pessoas estão cansadas de ver. 14% dos assassinatos que existem no mundo ocorrem no Brasil. 25% do roubo de celulares ocorrem no Brasil. Das 50 maiores, mais violentas cidades que existem no mundo, 17 são no Brasil. Eu pergunto, qual um outro país que copiou esse sistema do Brasil? Não existe. Vocês dizem que não existe delinquente porque isso é um excluído social da sociedade capitalista? Então, senhores, repensem essa posição de vocês. Essa liberalidade está levando a um aumento absurdo da criminalidade. Na doutrina católica, inspirada na realidade medieval, a riqueza que não pertence ao Vaticano é vista com desconfiança, tolerada apenas quando repartida como caridade, não por justiça, mas como meio de salvação da alma. O Papa Francisco disse hoje na Praça São Pedro que a riqueza e o poder são realidades que podem ser boas e úteis ao bem comum se forem colocados a serviço dos pobres e de todos. Dessa visão ultrapassada, da época em que a regra era a escassez e a riqueza era fruto de pilhagem e escravidão, surgiu a ideia de que os ricos têm a obrigação moral de sustentar os pobres. É que nós somos herdeiros de uma teologia medieval que demonizou o dinheiro e as finanças. Sim. Essa visão católica de riqueza, na qual todo lucro, que não pertence ao Vaticano, é tratado com suspeita, moldou profundamente a cultura jurídico-tributária brasileira. Princípios como racionalidade, moralidade, razoabilidade, neutralidade e capacidade contributiva são distorcidos ou ignorados. A tributação, que deveria ser um instrumento técnico de uma política econômica racional, transformou-se em arma ideológica. Em vez de promover desenvolvimento, passou a ser usada para manipular consciências, sustentada por ignorância, inveja, ressentimento anticapitalista e oportunismo político. Ao longo dos séculos, essa mentalidade contaminou leis, políticas públicas e até a Constituição, disfarçada sob termos aparentemente nobres como solidariedade social, função social da propriedade e distribuição de renda. Porque também nós tivemos, durante a Constituinte, Luiz Felipe, a sabedoria de também mais uma mistura entre os princípios liberais e os princípios sociais. Você pega, para exemplificar os princípios liberais, você tem a livre iniciativa, o direito à propriedade, os direitos individuais, são todos direitos de natureza liberal. Mas, por outro lado, você pega lá a partir do artigo 6º, 7º, você pega um título dos direitos sociais. Então, esta mistura dos direitos liberais com os direitos sociais nasceu durante o debate constituinte. Sem o reconhecimento das justas desigualdades, a Constituição se torna instrumento de igualitarismo forçado, que nivela todos por baixo. Nem toda desigualdade é injusta, e muitas são resultado legítimo de diferentes escolhas, talentos, esforços e prioridades. Ignorar isso é punir o sucesso e premiar a inércia. E sem a valorização dos justos resultados, aqueles alcançados com trabalho honesto, dedicação e responsabilidade, os direitos sociais se descolam da realidade econômica. Vira apenas discurso. Porque quem produz deixa de ter estímulo, e quem depende do Estado passa a ver o direito como obrigação alheia, e não como conquista coletiva sustentável. Em resumo, não há direitos sociais verdadeiros sem liberdade individual, responsabilidade pessoal, incentivo ao mérito, à autodeterminação individual e respeito aos frutos do esforço honesto. Quando esses pilares são desprezados, o que resta é um projeto de poder travestido de solidariedade. Vou propor um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Tu declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes... Que eu não tenho, tá?
A chamada justiça social na cultura brasileira, corrompida pela tradição católica, que é, na verdade, a repetição da velha ideia medieval em quem produz deve sustentar quem não produz, e resistir a isso é sinal de egoísmo e imoralidade. Essa visão é promovida e apoiada, quase sempre, com desonestidade intelectual, por quem não se inclui na hipótese tributária, mas exige sacrifício alheio em nome de um suposto bem comum. Então, toda tentativa de sufocar as liberdades individuais só nos trouxe até aqui miséria, desgraça e tragédia. A ideia de que toda riqueza é suspeita e de que todo indivíduo rico deve algum tipo de indenização aos demais, cobrada pelo Estado na forma de tributos, parte de uma premissa implícita em a de que o rico enriqueceu de forma indevida ou se beneficiou de um sistema injusto, como ocorria no medievo e no período do mercantilismo. Vamos lá, então isso aqui é o que? É pago de impostos. Então o pobre paga isso aqui, o rico paga esse pouquinho aqui. Esses 44% de impostos sobre bens e serviços, tá? Aqui você tem 19% imposto, eu vou botar aqui, de renda, tá? Para simplificar. Para manipular, ignora-se convenientemente a arrecadação dos tributos ditos indiretos pelos classificados de ricos, comparando o valor percentual do montante com tributos indiretos, que todos contribuem, com percentual do montante do imposto sobre a renda dos mais ricos. Ignora-se também, convenientemente, o significado de valor relativo e valor absoluto. Não quer dizer que, rico então não compra tomate, compra, mas proporcionalmente ao quanto ele ganha, ele gasta um pedacinho nisso. O pobre é o mais afetado por isso, tá? Os mais prósperos são, de forma enviesada, vistos como os principais beneficiários dos serviços públicos destinados ao coletivo difuso, inclusive dos bens públicos indivisíveis. Ele vai e constrói estrada, ele constrói luz, ele constrói saneamento, ele pega essa estrutura toda do Estado de proteção, de construção, de infraestrutura, vai para os ricos também. Ignora-se, convenientemente, que é justamente o engenho, o empreendedorismo, dos mais prósperos que sustenta, direta e indiretamente, a maior parte das oportunidades de trabalho e do que é possível o Estado arrecadar de tributos. É o que menos paga imposto, paraíso fiscal para os ricos. O pouco imposto que ele paga volta com uma infraestrutura que é toda montada para ele, de estrada, de portos, de luz, de segurança, de tudo isso que não é voltada para os pobres. A lógica de acusar todos os ricos de se beneficiarem igualmente da infraestrutura e dos serviços públicos, apenas por pertencerem a uma mesma categoria econômica, espelha, em essência, a lógica do racismo de atribuir a todos os membros de um grupo uma culpa ou um privilégio coletivo, com base em um estigma. No caso do racismo, julga-se o indivíduo pela cor da pele. No caso da justiça fiscal enviesada, julga-se o próspero por sua conta bancária. Ambas as posturas compartilham o mesmo erro moral, anulam o indivíduo, ignoram suas escolhas, sua história, seus méritos, sua autodeterminação e impõem a ele uma culpa abstrata, herdada, difusa e inquestionável. O rótulo rico funciona como um marcador pejorativo, tal qual os estigmas raciais do passado, usado para justificar preconceito, suspeita e punição coletiva. Não importa se o indivíduo pouco ou nada usufrui do sistema estatal, o simples fato de ser próspero já o transforma, automaticamente, em devedor moral da sociedade. É o coletivismo tributário em sua forma mais crua, punir pelo grupo, não pelo ato. Acusar sem evidência, apenas com base no pertencimento. E tudo isso em nome de uma suposta justiça fiscal, que na prática só perpetua o preconceito travestido de virtude. E aí, com esse dinheiro você monta também o quê? As estatais. Mas como a gente já viu que as estatais não oferecem para todo mundo, elas são construídas com dinheiro de todos, principalmente dos pobres. Ignora-se, convenientemente, que os mais ricos financiam grande parte do Estado por meio de tributos, quase sempre sem usufruir, de fato, dos serviços públicos que sustentam. Seja nos bens divisíveis, como saúde e educação, ou nos indivisíveis, como segurança e infraestrutura, suas contribuições são amplamente dissociadas do uso. Enquanto isso, as supostas vítimas do sistema injusto permanecem em silêncio, sob o efeito do torpor dogmático católico, à espera das promessas vagas de uma justiça estatal que nunca chega, não por culpa dos prósperos, mas pela ineficiência crônica e pela corrupção endêmica do próprio Estado, que são, convenientemente, ignoradas. Esta lógica trata,
implicitamente, os custos como simétricos aos dos benefícios públicos externos. É como se um serviço público indivisível fosse, necessariamente, de obrigação coletiva divisível proporcional à capacidade econômica dos supostos beneficiários. Esta lógica é uma consequência clara do sucesso da ignorância, cada vez mais prevalente no Brasil católico, e do fracasso em fazer valer as garantias do princípio democrático do direito de propriedade. É o IPTU, é o IPVA, é o imposto no jatinho, que no Brasil é zero, é o imposto na lancha também, que no Brasil é zero. É esse imposto que pega o rico naquilo que ele tem imobilizado, que a gente chama. A segunda linha de ataque é denunciar alguém por aceitar um benefício sem pagamento em troca. Nisto se baseia a lógica da tributação de heranças e doações não onerosas. O recebedor é denunciado como um ingrato, ou até mesmo um ladrão apenas por aceitar um presente gratuito. Secundariamente, o livre mercado é acusado de ser um sistema injusto e distorcido, não apenas por fomentar o egoísmo humano, mas também por permitir que alguns recebam ganhos considerados excessivos e merecidos, sem que tenham, supostamente, pago por eles ou os conquistado por mérito próprio. Em ambos os casos, há um apelo pela ação estatal justiceira católica corretiva. Por um lado, forçando a uma ação que estaria, supostamente, compensando uma ajuda a outros, ainda que indefinida, hipotética, no coletivo difuso. Por outro lado, forçar o beneficiário a pagar pelo seu presente merecido. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. A prosperidade, na cultura corrompida pela tradição católica, nunca é vista como resultado de mérito, esforço ou inovação, mas como fruto de exploração, privilégio ou sorte moral. Assim, a tributação, no Brasil católico, deixou de ser apenas um instrumento técnico de financiamento do Estado e passou a funcionar também como uma pena moral, uma forma de compensação obrigatória imposta a quem teve sucesso. A manifestação emblemática desta lógica moralista católica está na progressividade na tributação do patrimônio e renda e na tributação de heranças. A progressividade na tributação se fundamenta na noção de capacidade econômica, ignorando o significado e a importância da capacidade contributiva. Essa visão parte de duas premissas católicas equivocadas principais: o igualitarismo como valor central, que faz muitos acreditarem que o objetivo da política econômica deve ser a redução das diferenças materiais entre as pessoas. Nessa lógica, a tributação progressiva é vista como uma ferramenta justiceira legítima de redistribuir riqueza e corrigir ou, até mesmo, punir os que ousaram prosperar mais. A desconfiança do mérito individual, que alimenta a suspeita ideológica de que o sucesso financeiro raramente é fruto de mérito pessoal, interpretada como consequência de privilégios herdados, exploração do trabalho alheio ou manipulação do sistema, alimenta a crença de que taxar desigualmente mais os ricos seria uma forma de justiça corretiva. A tradição católica sobre a riqueza influenciou o sistema tributário brasileiro, o transformando em um instrumento de redistribuição de justiça moral, e não apenas em um mecanismo de gestão econômica. O Estado assume o papel de um juiz moral que pune os considerados culpados por sua riqueza e protege, ou compensa, os presumidos inocentes da pobreza, dos supostos efeitos do egoísmo dos ricos. O IPTU, eu não vou nem falar o preço do IPTU desse Você mora nas melhores regiões de São Paulo, nessa casa, nessa mansão na Babesca, você vai pagar IPTU mais caro mesmo. Eu tenho que trabalhar 4 meses só para pagar o IPTU desse podcast aqui. Nesse contexto, o imposto deixa de ser um instrumento para financiar infraestrutura, escolas e hospitais, e passa a cumprir a função simbólica de igualar ricos e pobres, como uma espécie de confisco ético. Essa lógica ignora o princípio fundamental da democracia, o respeito à autodeterminação individual e aos resultados desiguais que dela decorrem, fruto de diferentes circunstâncias, interesses, talentos, oportunidades, sortes e azares. É nesse ambiente culturalmente corrompido contra a riqueza que surgem narrativas oportunistas, tanto na política quanto fora dela, que colocam ricos e pobres como antagonistas morais, ou tratando a riqueza e a pobreza como condições mutuamente excludentes. Meu irmão, bota a mão na cabeça. Só uma de cada 4 crianças fizeram 3 refeições hoje. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. Você é a própria razão do crime, Bruce Wayne. A tua fortuna já é um crime, imbecil. Nunca parou pra pensar nisso? Quantos pobres precisam existir pra ter um bilionário igual a você? Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo.
A cultura corrompida apoia narrativas que rotulam o sucesso individual como injustiça estrutural, aproveitando e reforçando a inveja e o ressentimento de grupos pelo capitalismo. Um entregador de aplicativo paga 4% de PVA numa moto e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. No sistema capitalista só existe um objetivo, de todas as empresas: lucro. Beleza, a gente não vai viver num socialismo, eu adoraria. Deixa eu colocar limite para garantir que não vão tirar tudo desse cara que já não tem quase nada. Essa visão corrompida contra a riqueza não apenas distorce o propósito da tributação, como também desestimula a criação de riqueza, pune a produtividade e substitui a noção de responsabilidade individual por uma cultura de culpa coletiva. No fim, ela fortalece o Estado à custa do indivíduo, travando o dinamismo econômico em nome de um ideal igualitário que nunca se concretiza, mas que mantém o controle político nas mãos de quem se proclama defensor dos pobres. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa, né? Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. A manipulação do público incauto, por ignorância, falácia ou sofisma, está em comparar o desconto direto na folha de pagamento, que é visível e concentrado, com a carga tributária do empresário, que é diluída, fragmentada e muitas vezes imperceptível para o leigo. A cidadania tributária é fundamental e não existe hoje no Brasil. A boa parte dos brasileiros sequer sabe que paga imposto. Comparar o montante arrecadado com o imposto predial e territorial urbano, nas cidades, com o arrecadado pelo imposto da propriedade territorial rural, no campo, é um dos exemplos mais grosseiros de distorção ideológica contra a riqueza, nesse caso, direcionada ao agronegócio. O IPTU, tá aqui, ó. O IPTU pago, quase 40 bilhões. Quase 40. Então as cidades pagando IPTU quase 40 bilhões. Todas as terras do Brasil somadas, 1 bi. E o que esses caras do agronegócio, eles produzem, eles exportam. Sabe quanto é o imposto que eles pagam na exportação? É 0, William. Essa argumentação é tão grotesca que dificilmente pode ser explicada apenas pela ignorância. Ela desconsidera aspectos essenciais da política econômica, da estrutura tributária e da geografia nacional. Fica evidente a intenção de distorcer um dado isolado para convertê-lo em instrumento de propaganda, explorando a cultura corrompida e hostil à riqueza que prevalece no país. O economista influenciador ignora o papel estratégico do agronegócio, que não é apenas um setor da economia, é o principal motor das exportações brasileiras, responsável por gerar superávites comerciais, atrair divisas, garantir segurança alimentar interna e empregar milhões de brasileiros direta e indiretamente. Reduzir tudo isso à arrecadação de um único tributo, o Imposto Territorial Rural, como se fosse um sinal de privilégio tributário, não pode ser visto apenas como pura ignorância, mas como reflexo de uma visão mal intencionada. O economista influenciador desconsidera as diferenças entre o IPTU e o ITR. O IPTU incide sobre imóveis urbanos com base na infraestrutura pública urbana, asfalto, iluminação, coleta de lixo, escolas, transporte, entre outros. Já o ITR incide sobre terras rurais, muitas vezes situadas em áreas remotas, de baixa densidade populacional, com quase nenhuma estrutura provida pelo poder público. Cobrar um tributo urbano em escala rural é uma comparação que só faz sentido para quem deseja punir ideologicamente o produtor, não para quem busca justiça fiscal. É, no mínimo, muito curioso que um economista influenciador ignore que o desenho da política econômica e fiscal de um país não pode ser reduzida à comparação bruta entre tributos. A arrecadação é apenas uma parte da equação. O agronegócio é intensamente tributado em outras etapas da cadeia, com contribuição previdenciária rural, imposto de renda, tributos sobre insumos e equipamentos, taxas ambientais, entre outros. Olhar apenas para o imposto territorial rural é fechar os olhos para todo o ecossistema tributário. É obrigatório concluir que a comparação entre o imposto predial e territorial urbano e o imposto territorial rural não é apenas tecnicamente errada, é um sofisma ideológico construído para atacar o agronegócio. Serve a uma narrativa rasa, moralista católica e profundamente desonesta, que ignora a complexidade econômica e fiscal do Brasil para pintar o produtor rural como vilão. Isso é apenas mais um sofisma bem contado que visa desinformar para manipular os incautos, e não informar os cidadãos. A ideia de que os ricos são mais beneficiados pelo Estado do que os pobres. A ideia de que os ricos usam mais os serviços públicos apenas porque são mais ricos. Não é uma conclusão econômica, não tem respaldo empírico,
prático, é apenas uma manipulação ardilosa da opção preferencial pelos pobres, da doutrina católica. Ela deveria ser justa do ponto de vista social. O que significa isso? O pobre paga mais imposto no Brasil do que o rico, porque o imposto no Brasil é muito concentrado em consumo, e o pobre gasta toda a sua renda em consumo, o rico não. Gastar tudo o que se ganha não é tributar mais, é não poder construir nada. Trocar o absoluto pelo relativo é a arte de olhar para quem paga 500 mil reais em tributos e dizer que é injusto cobrar de quem paga apenas 500 reais, apenas porque, proporcionalmente, ele gastou tudo o que tinha. É como dizer que o formigueiro contribui mais que o elefante, porque carregou 100% do que podia. O discurso da redistribuição como uma forma de caridade compulsória, com o Estado assumindo o papel de justiceiro social e pastor dos pobres, tem raízes profundas na influência da Igreja, que conseguiu impregnar essa visão na cultura brasileira. Só que como a gente chama de social, ninguém faz nada, ninguém coloca o dedo. A tradição católica legitima impostos altamente onerosos sobre patrimônio, renda e até herança. No lugar da caridade voluntária, surge o tributo compulsório com o pretexto de combater egoísmos e corrigir desigualdades, mesmo sem provas empíricas de resultados e critérios de eficiência. O imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até 5 mil reais, as pessoas não pagarão imposto de renda. Quem denuncia isso é taxado de elitista, fascista ou sem empatia. O Brasil não fracassou por falta de ideias, mas sim por continuar insistindo nas piores. O Estado brasileiro virou um parasita que vive de culpa coletiva, que ensina as pessoas a se vitimizarem e sobrevive da ignorância alimentada por narrativas falsas. E engorda com o silêncio de quem deveria simplesmente reagir. A influência da teologia católica na demonização do lucro e na hostilidade à acumulação de riqueza refletem em políticas tributárias confiscatórias e na tentativa constante de tributar grandes fortunas, não por necessidade fiscal, mas por inveja e ressentimento travestido de justiça. Se a gente tiver um imposto bom sobre renda, não precisa taxar patrimônio. Precisa taxar patrimônio, sim. Eu fico louco com isso. A corrupção cultural católica, que demoniza a riqueza, sustenta o paradoxo moral de muitos justiceiros sociais que defendem o confisco de heranças e a taxação dos super-ricos, enquanto lucram vendendo cursos sobre como enriquecer e garantir uma aposentadoria confortável. Fala galera, tá chegando o Mapa da Mina 2025, o evento mais importante do ano, onde eu faço minhas previsões para o que vai acontecer com a economia, com os mercados. Mapa da Mina 2025. Tal como o Vaticano, os progressistas condenam o acúmulo de patrimônio alheio, enquanto promovem o próprio. No caso do influenciador, o paradoxo é travestido de virtude pedagógica. O conjunto de sua obra, disponível na internet, é uma das mais gritantes incoerências do discurso justiceiro social progressista amparado pela corrupção cultural católica contra a riqueza. De um lado, prega-se a moral da redistribuição forçada, condena-se a acumulação patrimonial e enxerga-se a herança como um privilégio a ser punido. De outro, estimula-se os seguidores a poupar, investir e acumular capital, ou seja, a fazer exatamente o que diz ser imoral, especialmente quando feito em grande escala. Vende-se a ideia de independência financeira no plano individual, enquanto defende políticas que inviabilizam essa independência no plano coletivo. É como dizer, invista, acumule e conquiste sua liberdade, mas, lembre-se de que, se você tiver sucesso, o Estado virá tomar sua parte para compensar quem não teve, inclusive após a morte. Essa é a pedagogia da inveja e do ressentimento travestida de planejamento financeiro. No fundo, é a contradição de quem lucra com a esperança individual, enquanto defende um sistema que pune o sucesso. Ensina o caminho da autonomia, mas trabalha por mais dependência. Propaga a liberdade no discurso privado, mas sustenta a coerção no campo público.
Esse tipo auto-ungido de progressista não quer abolir o capital, quer apenas administrar a culpa dos que o conquistam, enquanto capitaliza sobre o medo dos que ainda não o têm. No Brasil de raízes católicas, é fácil mobilizar multidões em torno de causas perversas, bastando vesti-las com os símbolos das falsas virtudes pregadas pela tradição católica. A democracia brasileira é refém de uma maioria de eleitores ingênuos, formados por uma cultura que trata a riqueza como pecado e o sucesso como culpa. Uma herança moral da filosofia social da Igreja Católica, que ainda molda mentalidades e paralisa o progresso do Brasil. O continente americano produziu cerca de 30 trilhões de dólares em 2021, mas desse valor, 26,8 pertencem à parte norte do continente. E se olharmos novamente para o mapa que representa o PIB per capita e compararmos com o mapa que mostra as línguas faladas em todo o continente, podemos notar uma curiosa semelhança entre eles. A América Latina fala espanhol e português e é a parte mais pobre do continente. Já a América do Norte fala principalmente inglês e é a parte mais rica. A diferença de rumo entre as Américas começa na colonização. Enquanto a América do Sul foi dominada por católicos da Península Ibérica, moldados por séculos de autoritarismo e submissão moral à pobreza, a América do Norte foi colonizada por dissidentes religiosos que fugiam da Igreja Católica em busca de liberdade, prosperidade e respeito à autodeterminação. De um lado, formou-se uma cultura de dependência do Estado. Do outro, uma civilização fundada no trabalho, no mérito e na responsabilidade individual. Então, o Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. O Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora, isso é cultural. O salário médio de um israelense é 53 mil dólares, enquanto o salário mais alto do Brasil está no Distrito Federal, né? É de 19 mil dólares. Aí você se pergunta, como que Israel prospera sem ter a quantidade de terras que o Brasil tem, sem ter as riquezas naturais que o Brasil tem? Aí você fica assim... Essa cultura corrosiva católica é o solo fértil onde oportunistas, conscientes ou não dessa realidade, plantam narrativas explorando a culpa, ao encontro de ressentimentos, da inveja e da ilusão de justiça social, para conquistar poder e dinheiro. A desigualdade econômica, considerada um pecado, é usada ardilosamente para atacar o sucesso material, tratado como imoralidade. Porque dinheiro é mal, porque todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim pra isso. Tem uma das perguntas que perguntam, né? O dinheiro edifica. As pessoas acham que não, que quem tem dinheiro é péssimo. Nesse cenário cultural deformado, a máquina pública tributa de forma desigual os mais prósperos, tudo em nome de uma justiça social que jamais se concretiza. O resultado é sempre o mesmo: mais pobreza, mais poder concentrado nas mãos do Estado, mais ineficiência e mais corrupção. Enquanto isso, o verdadeiro caminho para combater a pobreza, baseado no estímulo ao potencial individual, com educação de qualidade, segurança jurídica, respeito à propriedade, à liberdade econômica e à autodeterminação, é sistematicamente ignorado. E o mais grave, quase ninguém enxerga a relação entre causa e consequência. A influência da moral católica nas leis do Brasil distorceu os fundamentos do direito que deveria proteger, transformando-o em instrumento de coerção moral, punindo o mérito e recompensando a dependência. Vai, salta o Bolsa Família, 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Essa herança cultural moldou a visão sobre riqueza, mérito, desigualdade e liberdade, e, ainda pior, travestiu a ciência econômica de falsas virtudes morais. Essa cultura de visão católica anti-responsabilidade, anti-individualismo e anticapitalista foi reciclada ao longo do tempo e assimilada pelos discursos na política contemporânea, que apenas trocaram a batina pelas bandeiras vermelhas e o púlpito pela tribuna estatal. Primeiro você pega o modelo, vamos usar aqui, eu vou falar de modelo inconsciente, né? O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime, né? O cara é humilde, o cara não é humilde.
Foi nesse terreno de cultura corrompida que floresceram os sofismas que ainda hoje contaminam o imaginário coletivo e o debate público. Frases prontas, repetidas como dogmas religiosos, ensinadas nas escolas, marteladas pela mídia e abraçadas por políticos e pseudo-intelectuais que vivem da ignorância de outros, da cultura corrompida contra a riqueza, e que formam o catecismo dos slogans da ignorância econômica e moral, tais como: a riqueza de uns causa a pobreza de outros. O lucro é imoral e incompatível com a justiça social. Os pobres são pobres porque os ricos são ricos. Os ricos devem pagar mais para beneficiar os pobres. A desigualdade é uma falha do capitalismo. A pobreza é sempre sinal de injustiça social. A propriedade privada é a causa da exclusão. Salário baixo é exploração. O livre mercado é injusto porque não distribui riqueza com igualdade. O Estado deve garantir emprego, salário e dignidade. Quem tem mais deve ser obrigado a dividir. A pobreza é resultado do egoísmo dos ricos. Justiça social é redistribuir riqueza. Quem mais tem, mais deve pagar. A economia deve servir ao bem comum, não ao lucro. Essa coleção de mentiras piedosas, revestidas de virtude, mas envenenadas de ressentimento, forma a base da pedagogia da inveja. Uma doutrina perversa que transforma o sucesso em culpa, a riqueza em pecado, e a liberdade em ameaça ao suposto bem comum. Esses conceitos não têm base na ciência econômica. São frutos de uma moralidade sacrificial herdada da doutrina social católica, uma ética que santifica o sofrimento, condena o sucesso e confunde justiça com vingança. Essa contaminação religiosa do pensamento econômico é a principal razão pela qual o Brasil permanece preso a um modelo de dependência estatal, baixa produtividade, punição ao mérito e culto à mediocridade. Enquanto a maioria aplaude discursos disfarçados de compaixão, o país afunda em estagnação, litígios e desemprego. Já passou muito da hora de romper com esses sofismas socialistas de inspiração católica e confrontá-los com a realidade objetiva da ciência econômica, aquela baseada em provas empíricas, que reconhece a liberdade, o mérito, a autodeterminação individual e a prosperidade com resultados desiguais, como fundamentos de uma sociedade justa e produtiva. Você normaliza isso, você permite isso, você aceita e você convive. Você começa a naturalizar aquilo, torna parte de você. Você se torna o cara de terceiro mundo. Nós somos pessoas de terceiro mundo, porque nós normalizamos o absurdo e nós aprendemos a conviver. Aí você cria ideologias e visões de mundo que você começa a romantizar. Ah, nós somos isso. Somos? Nós precisamos ser isso? É bom ser isso? Não tá saindo nada. Há um arranjo social que não funciona, que precisa ser curado urgentemente. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia.
Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.